Boa noite a todos, dia 13 de março de 2023, estamos aqui na nossa Masterclass do curso Avançando em Harvard, em muito boa companhia. Já fizemos aqui uma rodada que algumas pessoas se apresentaram, e eu queria dizer a todos, assim, muito bem-vindos, pedir autorização para que essa gravação fosse feita e pudesse também depois ser disponibilizada no YouTube. E estamos sentindo muita alegria de estar aqui com todos vocês e ouvir todas essas afinidades que nós temos, né, e que vamos colecionando aí ao longo da nossa vida. Então, obrigada por vocês estarem aqui e eu gostaria muito de poder compartilhar esse novo desafio. E eu estava aqui conversando com o Zé e com o Alexandre antes de começar, sobre a seleção dos livros e como que isso foi feito, desse programa do Avançando em Harvard. Então, queria, sem mais delongas, de apresentar isso para vocês, porque eu estou super animada com esse projeto. Podemos fazer assim? Então, vamos lá. Eu até preparei um PowerPoint muito bonitinho. Vamos ver se vocês estão aqui enxergando. Ai! Estão enxergando? Então, Sim, pronto. vamos. Sim. Muito bom. Então, aqui nosso sorriso aqui com os livros que nós vamos estudar. E eu preparei aqui meio que um histórico de como que nós começamos essa ideia de ler os livros de Harvard numa sequência cronológica, com o Desvendando Harvard. E aí foi muito interessante esse caminho e perceber como que de um livro para o outro as ideias iam evoluindo e iam sendo concatenadas e aprimoradas ao longo de todos esses anos. Então, nós fizemos 3 turmas do Desvendando Harvard, e muitos de vocês aqui participaram. Depois fomos para Aprofundando Harvard, que a ideia era reler os livros com um olhar prático, de casos práticos, e poder colocar na nossa vida aqueles ensinamentos, então, tanto a partir dos casos que eram trazidos nos livros, como das nossas próprias experiências. Aí o Sérgio contou um caso maravilhoso em que ele aplicou isso na vida dele, Dionísio também trouxe várias experiências, vários de vocês aqui. Então, essa era a bibliografia que nós trabalhamos no Desvendando Harvard. E aqui nessa bibliografia, tinham os livros do Urey, os livros do Shapiro, né, e o Roger Fisher, que eles formam bastante a base, né, o Patton, do POM. E agora a nossa ideia, então, é avançar para essa sequência. E aí cada um aqui de nós vai apresentar um pouco desses livros, para que a gente possa tomar esse contato inicial. Então, aqui nós começamos com o Mooking, que depois volta com o Negociando com o Diabo, aqui o Lex e o Jim Sibinius, e a Silvia chegando, e depois o Joshua Weiss, o Deepak Malhotra, e aí vamos Chris Voss, e terminamos com o jeito Harvard de ser feliz. E tem uma ideia aqui nessa sequência, que é um pouco diferente do Desvendando Harvard, que nós somos na linha cronológica, e eu daqui a pouquinho vou falar um pouco disso também. Tudo bem assim, gente? Podemos seguir dessa forma? Sim? Tudo. Uhum. Muito bom. Então, aqui só para quem não sabe desse programa de negociação de Harvard, como ele foi criado, ele se iniciou em 83, a fundação formal dele, e a ideia aqui foi de criar dentro da escola de Harvard, e era um consórcio que tinha o Harvard, tinha o MIT e a Tufts University, um grupo multidisciplinar
né, que pudesse falar sobre negociação a partir das diferentes perspectivas. Então, a ideia era poder ter vários olhares sobre as situações que já tinham acontecido, para poder olhar para trás, ver os casos de negociações de sucesso ou de insucesso e poder analisar esses casos e dizer, olha, o que poderia ter sido feito diferente a partir desse olhar com diferentes disciplinas. E aí, o propósito era desenvolver a teoria e a prática de uma forma um pouco diferente. Então, era olhar o que tinha acontecido para depois buscar os conceitos teóricos. E aí eles olhavam a negociação como uma arte, também como uma ciência, e como uma competência absolutamente necessária no mundo que nós estamos vivendo hoje, e aí eles chamam de revolução da negociação e tudo mais. Gente, quem quiser complementar, trazer alguma curiosidade, por favor, fiquem à vontade. Só levanta a mãozinha para eu poder enxergar. Zé, Alê, fiquem totalmente à vontade aí, Ju, Dionísio, quem tiver. E aí, os fundadores de Harvard, da escola de negociação, desse programa de negociação de Harvard, né? O Roger Fisher, que foi um dos autores do Como Chegar ao Sim, que era professor da Escola de Direito de Harvard, o Haifa, que também tinha alguns livros sobre negociação, e ele era da Harvard Business School, e ele tinha um olhar mais matemático, mais voltado para os números, estatística e tal, e o Frank Sander, que também era professor da Escola de Direito de Harvard, que é o pai do sistema multiportas que hoje nós ouvimos falar tanto nos tribunais e que a legislação brasileira acabou de alguma forma incorporando, principalmente a partir da resolução 125 do CNJ. Então, esses são os, vamos dizer assim, a primeira geração ali, mas todos eles formaram isso, esse programa juntos, todos esses que estão aqui. Aí, o William Ury, que tem o olhar da antropologia, também foi um dos fundadores, e o Bruce Patton, que é da área jurídica, que também foi um dos fundadores. E eles são coautores ali no Como Chegar ao Sim, e o Patton também no Conversas Difíceis. Agora, olha só como o Uri aqui era novinho, né? Essa é uma foto dele nessa época da década de 80, começando, onde né, o Fischer já era sênior, e os demais já eram sêniores, e ele ainda muito no começo da carreira dele. Que bacana. E também fizeram parte desse início, o Susskind, e é um professor muito voltado para a área de planejamento, para a área ambiental. Temos aqui pessoas interessadas na área ambiental, né? E os Sibinius que vêm da administração, também da Harvard Business School. Então, qual era a ideia deles? Encontrar uma forma de ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos em diferentes contextos, e que fosse uma forma simples, que pudesse servir tanto para um conflito numa empresa, um conflito entre países, um conflito na comunidade, um conflito na família, enfim, para os mais diferentes setores. E a grande questão aqui é que a maioria das pessoas na universidade estudavam a teoria para depois olhar para a prática. E a grande revolução na época em que eles montaram o programa é que eles começaram a olhar
para a prática, para ver como eles eram feitas as grandes negociações, como eram resolvidos os grandes conflitos, e extrair da prática aquilo que tinha funcionado, aquilo que não tinha funcionado, o que tinha funcionado melhor, pior, e aí sim teorizar. Então, essa forma de olhar da prática para a teoria e não da teoria para a prática, na época foi, assim, algo muito inovador. Então, eles foram buscar essas ferramentas que eram mais utilizadas e que funcionavam na época. Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Sim. Tudo bem. Vamos lá. Alê, Zé, Ju, querem acrescentar algo? Tudo ótimo, podemos seguir. O Alê sempre tem muitas histórias. Olha, o que eu posso dizer nesse momento é que, assim, uma dos pilares de Harvard é a negociação, né, que também ocorre dentro da mediação. E a negociação, como ciência, ela é muito jovem ainda, apesar de que os seres humanos negociam há muito tempo, mas a organização e o estudo sistêmico da negociação começa a ter muito impulso no final da década de 1970, no século XX, e 1980. Então, quer dizer, ainda é novo, né? O estudo, é isso que eu tenho para dizer. Então, nós estamos aí, quem sabe, desbravando o que será futuramente a Escola Brasileira de Negociação, a Escola Brasileira de Mediação. Muito bom, Alê. Eu sempre brinco que a Escola Brasileira de Mediação vai ser aquela que vai ter como diferencial a criatividade, né? Que eu acho que nisso nós somos muito bons. Ai, ai. Então, vamos lá. E aí, então, temos aqui essa nova sequência e na linha do tempo, eu gosto muito de olhar, assim, essa linha do tempo, porque isso explica bastante coisas sobre a sequência, né? O que antecedeu, onde for um bebê na fonte, isso ajuda bastante a pensar. Então, o primeiro livro é de 2000, o segundo que nós vamos ver é de 2006, depois o terceiro em 2010, 2012, e olha como os espaços não são tão distantes nessa sequência, depois 2016. E o Jeito Harvard de Ser Feliz é de 2010, mas eu deixei ele por último por conta do tema, e eu negociei como se a vida dependesse de você, eu também deixei ele aqui um pouquinho separado, porque esse é um dos livros que, no fundo, não é escrito por um dos professores de Harvard, como todos os outros, e me pareceu muito interessante colocá-lo aqui para que a gente pudesse até contrastar as ideias e ver como que isso pode ser comparado com outras formas também de olhar a negociação. E aí, Alexandre? Vamos lá. Essa é a parte que te cabe, né? Obrigado. Esse ano, mostrando que a Ana Luísa adora as pessoas, né? Ela me deu um livro que, na versão em português, tem 420 páginas, né? É o Mais Que Vencer. Aqui atrás de mim está o Usain Bolt, né? Que é um grande vencedor. Eu tenho um livro, desculpa aqui, tem que tirar aqui, ó, talvez dê assim. Em inglês, né? Está dando o Reflexo da Luz, e tenho ele em português, tá? São dois livros muito grandes. O que eu queria fazer? Só um spoiler para atrair vocês. Eu não gostei da tradução. Eu acho que mais do que vencer ficaria melhor se fosse transcendendo vencer, né? To Infinity and Beyond, como diria o nosso famoso Buzz Lightyear, né? É ao infinito e além de vencer, é muito mais do que vencer, tá? E nesse livro nós vamos trabalhar com 3 tensões. A primeira tensão é o desejo entre o desejo de ganho distributivo e ganho competitivo, né? O ganho competitivo e o ganho integrativo, vamos dizer assim, né? Eu vou ganhar porque eu quero ganhar mais que o outro, mas eu vou colocar isso na conta. Então, essa segunda tensão é entre experimentar empatia com o outro lado, né? Demonstrando compreender
seus interesses e pontos de vista e sustentar sua própria visão. E a terceira tensão, ela existe para nós, principalmente os advogados, porque toda vez que a gente representa um cliente, existe um conflito de agência, que é a diferença entre o que a pessoa que é representada realmente quer e aquele que por ela fala quer, né? Que de vez em quando isso entra em choque. É um livro muito bom e eu vou colocar para vocês aqui uma definição que eu achei num artigo, está no chat, do Tom Brady, na revista Forbes americana, né? E essa definição diz o seguinte: negociação não é a arte do deal making, de fazer acordos, né? É a arte da descoberta do acordo. Então, quer dizer, esse livro é um livro que vai falar que você precisa negociar para criar valor em acordos e disputas, né? Então, e como a Ana falou da criatividade como ponto forte dos brasileiros, entramos aí num campo que vai ser interessante. Nós vamos falar muito de o que é descobrir, inventar, criar, gerar valor numa negociação antes de distribuí-lo. E num pequeno spoiler, mesmo na visão integrativa de Harvard, de uma negociação onde você ganha e o outro ganha, mesmo nesse modelo, vai haver barganha, só que a barganha vai ser deixada para o finalzinho do processo de negociação e não para o começo e para o meio dele, tá? Então, com isso, eu paro por aqui, senão eu já começo a falar demais do livro, apesar de que, como eu falei, a Ana só me dá livro de 400 e tralala páginas, então vai ter bastante coisa para a gente discutir. É que você é o Alexandre o Grande, então ninguém mais poderia dar conta desse livro senão você, Ale. E uma coisa, eu fiz um pequeno resumo do livro, então, antes da apresentação, a gente vai distribuir esse resumo, né, que tem os casos que acontecem no livro, para a gente poder todo mundo, alinhar mais todo mundo antes da aula de discussão. Daí ninguém vai ler o livro. Se você dá Não, um resumo, o resumo está muito mal de feito. mão O resumo é só beijada. para quem leu o livro. Tá bom. Tanto é que 400 páginas em 4, que eu acho que tem o resumo do Ale, né? Não dá tanto assim para sentir. Tem 2 zeros a mais. É um pouquinho maior que o índice do livro. Olha, mas esse livro, apesar dele ser um livro extenso, eu achei ele um livro muito fluido de ler. Ele tem uma leitura agradável. Foi. O Minuchin veio de outra faculdade, ele estava chegando em Harvard quando esse livro ficou pronto, né? E ele aproveitou 2 alunos deles, né? O Scott Pippett e o Andrew Tulumelo. O Andy, né, que é o Tulumelo, é um grande advogado de contencioso. Então, ele aproveitou a pesquisa desses 2 alunos para aumentar o que ele já vinha percebendo, né? E criou esse livro que tem tradução para o espanhol, tem tradução para uma série de línguas, né? E confesso que assim, é um livro que, quando eu li, me acrescentou algumas coisas, porque, na verdade, ele parece, em muitos momentos, preparado para advogado. Tem muita coisa aí que serve para advogado. Se você é advogado ou advogada, recomendo fortemente a leitura dessa obra. Ele diz que é direcionado ao advogado, né? De forma bem clara. Bom, esse livro vai ser um dos que me toca. E esse livro eu considero que ele tem uma visão um pouco diferente da sequência que a gente fez no Desvendando Harvard, porque ele apresenta essa negociação com 3 dimensões. A primeira é o que você faz na mesa de negociação, que tem a ver com as táticas, que tem a ver com as habilidades interpessoais e tal. Aprimorar relacionamentos, desenvolver a sensibilidade, os aspectos culturais, né? Toda aquela parte que normalmente a gente faz do processo de negociação para tornar ele mais eficaz, na mesa. Depois ele fala que a segunda dimensão tem a ver com aquilo que a gente coloca no flip chart, ele usa essa expressão, mas aqui é onde ele fala do desenho do negócio, né? E aí da criação de valor também, onde linka com o livro do Alexandre. Mas aqui a ideia é assim, primeiro a gente precisa desenhar um negócio para depois poder avançar nessa negociação.
Então, aqui ele busca os aspectos econômicos e os aspectos que também não são econômicos para poder elaborar esse acordo e ver onde é que ele está travando e ir limpando essas travas. Então, nessa criação de valor, ele vai também buscar os aspectos não econômicos e dar aqui um destaque. Então, aqui é onde ele vai falar da substância, do conteúdo, né, do que realmente aquelas pessoas querem construir como negócio, como acordo. E aí, o que os autores dizem é que normalmente as pessoas param aí, né, nessa fase. E aí ele acrescenta a terceira dimensão, que seria aquilo que é necessário fazer fora da mesa de negociação. Então, o que eu preciso olhar para me tornar um bom mediador que não está ali, naquele momento, acontecendo naquele local? Então, aqui é olhar um pouco para a sequência dos acontecimentos, para o escopo maior da negociação, para as escolhas de quem vai participar, de que forma, quando, como, quem entra em que momento, né? Então, seria um detalhamento que eles definem assim, como olhar para as questões certas, na sequência certa, para as opções certas, na mesa certa, no lugar certo. Então, é um pouco... É um pouco mais estratégico aqui e mais detalhado, né? Como encontrar esse conjunto e criar esse contexto mais amplo para que a mediação na mesa funcione junto com o flipchart. Então, essa é a ideia. E esse livro, ele tem 2 autores, o Sibelius e o Lax, e é interessante que eles são sócios e acabaram também se tornando sócios no livro, a partir das experiências que eles atenderam. Os dois são professores de Harvard, e o Lax foi uma das pessoas que participou do caso do Pão de Açúcar, com a Bílio Diniz e o Carzinot, então também tem alguma coisa que a gente já conhece e de situações onde ele trabalhou. Então, muito bom. Acho que esse é um livro que vai dar para a gente essa ideia, principalmente, do que fazer fora da mesa de negociação para depois trazer para dentro. Zé Mangini. E na sequência do Sibelius e do Lax, onde eles mostram para a gente olhar para o lugar certo, ver a ordem certa, não sei o quê, a Ana trouxe o diabo. É porque E você é quem do é, mundo, Zé. não é? E quem é esse diabo que não sou eu, né? Esse diabo para o Robert Minuchin, ou Mukin, né? É aquele que intencionalmente causou mal a você ou pretende fazê-lo no futuro. É aquele que a gente não deve confiar sob nenhuma hipótese, né? Então, ele provoca, né? O Robert, ele vai provocando. Negociar com o sócio traidor, com aquele seu desafeto, com aquela sua ex-esposa que está fazendo pedidos absurdos, abusivos numa partilha, com aquele seu concorrente desleal, com aquele irmão que está em pé de guerra. É possível sentar numa mesa de negociação com essas pessoas? E ele vai mais além nesse livro, né? Negociar com o Talibã pós 11 de setembro, o Bush teve que tomar essa decisão de negociar ou não negociar. Ou, nos dias de hoje, que não está no livro, mas a Ucrânia negociar com a Rússia negociar com a Ucrânia, seria possível essa negociação? Porque numa negociação, né, Lê, uma negociação implica sempre em dar algo a alguém, recompensando
até nesse caso com o diabo, pelo mau comportamento, mesmo que essa hipótese lhe pareça impossível, né? Ou não negociar, ir para a batalha judicial, buscar punição, é mais fácil? É mais correto? É mais íntegro? Eu acho que daí tem uma reflexão, um olhar para a gente, né, que muito mais vezes do que a gente gostaria, a gente é colocado, ou nossos clientes são colocados, ou os mediandos estão numa situação em que eles devem ou olhar para trás e buscar a punição, e buscar o judiciário, ou mirar no futuro e seguir em frente, mesmo que a gente tenha que encarar o diabo e dar alguma coisa para ele por menos que o diabo merece. Então, esse livro, gente, ele trata desse tipo de conflito, né? E essa demonização pode se colocar no caminho do pensamento claro, no pensamento cristalino, né? Principalmente se essa negociação envolve terceiros. E, às vezes, um país inteiro, uma sociedade inteira, um grupo inteiro. Olha como o diabo é poderoso. Será? Acreditamos no diabo ou não? Né? E negociar pode ser uma ótima oportunidade de se sentar com esse seu diabo, né? E verificar se pode chegar em algum lugar que atenda melhor os interesses de uma maneira mais satisfatória do que a Batna, né? Que é a melhor alternativa fora do acordo. E aí, nesse livro, ele vai dando alguns caminhos para fazer essa avaliação e para ver se negociar com esse tipo de gente, com esses diabos que estão à soltas na nossa vida e no mundo, e criar um ambiente possível para tomar essas decisões sábias e proveitosas, né, nos nossos interesses. Então, esse livro ele oferece um método para resolver esses conflitos extremos, né? O Minuchin, ele substituiu o meu querido... Se o Uri é o querido da Ana, o Roger Fisher é o meu querido na escola de Harvard, e o Robert, ele substituiu o Minuchin no programa de Harvard, né? No programa de negociação de Harvard. E aqui nesse livro também é muito legal, gente, porque ele combina negócios, né, estratégias, história, filosofia, psicologia, para nos entregar um conjunto de ferramentas possíveis para ser avaliado se você senta ou não com o diabo. E se sentar, por onde você deve caminhar. E daí, quando ele traz a história, ele traz 8 casos concretos, tipo meio que a gente fez com Aprofundando Harvard, Ana, que ele traz para o livro, acho que é mais da metade das 350 páginas, perto do Alê, né? Que tem o livro. Então, ele traz 8 casos reais, concretos, nos quais, nesses casos, os personagens tiveram que decidir se sentavam ou não com o diabo, ou se resistiriam às tentações do diabo. Então, alguns casos, só para ilustrar, 1940, Churchill e Hitler, né? Churchill se recusou a negociar com Hitler, apesar das forças nazistas terem tomado a Europa e estarem à porta da Inglaterra, que já estava meio enfraquecida.
Por outro lado, em 85, Mandela, né, optou por negociar com o governo da África do Sul, mesmo tendo passado tudo que ele passou, mesmo a população tendo vivido um sistema de apartheid, onde tudo indicaria que não era para se sentar com o diabo. E ele foi lá e sentou, e hoje a gente vê a África do Sul ainda, né, lutando raciais, mas a evolução bem melhor do que estava desde 80, nos anos 80. E daí traz outros casos também práticos, como o caso da IBM e a Fujitsu, que ele participou ativamente como árbitro, né, em que a Fujitsu teria copiado um software da IBM e não sei o quê. Daí trouxe também um outro caso, que é da Orquestra Sinfônica de São Francisco, um divórcio super intrincado que ele atuou e uma briga ferrenha entre irmãos. E daí ele sugere um método, e o método eu vou falar só os pontinhos aqui para a gente se lembrar, e que começa muito bem. Daí quando a gente colocar o livro aqui para todo mundo, a gente vai explorar isso. Comparar sistematicamente custos e os benefícios esperados. Não fazer uma análise sozinha. Chamar sempre alguém, discutir com alguém, pedir apoio, pedir uma visão, pedir uma visão de fora. Ter a presunção a favor da negociação, ou melhor, optar ou presumir optar pela negociação, mas de forma refutável, de forma que você tenha uma válvula de escape. E, por fim, a última dica dele é não permitir que as instituições morais substituam uma avaliação pragmática. Não vamos ter respostas fáceis, mas a gente vai buscar, e eu prometo olhar esse livro com maior carinho para entregar o meu melhor para vocês. É isso. Muito bom, Zé. E é interessante, né, que hoje a gente também está vivendo um momento, se fala muito dessa coisa, né, de que às vezes Do o diabo diabo... Bolsonaro ou diabo Lula? Não, que o diabo às vezes vem Muito obrigado. disfarçado, né? E que Opa. e eu acho que esse É livro... uma das habilidades do Sete Pele. Se disfarçar bem. Exatamente. Então, é interessante porque, às vezes, quando a gente fala no diabo, a gente imagina uma coisa, né? E uma das observações aqui é que pode vir disfarçado também, né? Muito legal. E às vezes o diabo pode estar dentro da sua casa, na sua cama. Oh, sem dúvida. Bom, vamos lá. Aí, o outro livro é esse, O Negociador é Você. E esse livro, eu acho ele muito interessante, apesar dele ser um livro introdutório, porque ele é um livro que fala assim, olha, esse livro é para quem não se enxerga como negociante, né, ou como negociador. E muitas vezes a gente percebe isso, que apesar da pessoa conhecer muito sobre negociação, fazer negociação todos os dias, fazer negociação o dia inteiro, a pessoa não se vê nessa função de negociador. Então, esse livro eu achei interessante para poder trazer essa percepção, né, da pessoa falar assim, não, eu quero me apropriar dessa função realmente de ser um negociador. E é um livro de leitura muito fácil, onde ele traz várias perguntas instigantes dentro desse contexto, né? O negociador em você na vida, o negociador dentro de casa, o negociador em diferentes contextos,
no trabalho, e aí ele vai detalhando, né? Como é que você negocia com os seus filhos? Como que você negocia com o seu chefe? Como que você negocia em situações do governo? Quais são as perguntas que você faz nesse contexto? E o que você pergunta para você mesmo? Então, eu que adoro as perguntas, eu gostei muito desse livro, porque eu acho que ele tem esse olhar do autoconhecimento enquanto negociador. Então, para mim, vai ser algo bem proveitoso e complementar aqui. E é muito interessante esse autor também, porque ele tem esse livro e tem outros voltados para criança, negociação para criança, como ensinar negociação para criança. Então, ele navega também por outros contextos, e eu acho que, em função desse olhar dele, é muito didático, é muito didática a forma como ele se expressa. Então, esse acho que vai ser um livro bem, bem interessante para a gente se apropriar disso, né? Bom, e aqui... E é um outro olhar, né, Ana? Porque a origem dessas perguntas, dessas coisas, vem do FBI, né? Do FBI? É, porque ele o Chris Não, esse é outro livro. Ah, tá, desculpa, eu me Esse é lá para enganei. frente. Não, aqui é um olhar Esse de é do coaching Vargas. mesmo, é um olhar de coaching de uma É um pessoa olhar de que coach. eu acho que é uma das funções que ele trabalha também. Ele faz muito treinamento, o Vais faz muito treinamento em empresas, treinamento de executivos, como coaching e tal. Então, eu acho que aqui tem essa visão do coaching que vai buscar, afinal, eu sou ou não sou negociador? Ou como negociador, como eu me vejo enquanto negociador? Que perguntas eu tenho feito? Né? Acho que é mais nessa linha. O Chris Voss, eu me confundi. O Chris Voss, que é do FBI. Isso, mas ele está um pouquinho mais para frente. Eu me confundi. E hoje é aniversário da Bia, então, Bia, nossos parabéns aqui. A Bia não, acho que não está aqui, né? Eu não a vi entrar. E ela deve estar comemorando. E eu fiquei, então, de apresentar rapidamente esse livro que vai ser mais detalhado por ela. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre o livro Acordos Quase Impossíveis, e até o título dele em inglês parece muito com o Negociando o Inegociável, né? É interessante isso. Eu achei uma declaração do autor onde ele fala o seguinte: quando se trata de negociação, diplomacia, resolução de disputas, não importa qual é a cultura que você examina ou o tipo de negociação que você investiga. Não importa por que as pessoas estavam brigando ou por que escolheram resolver as suas diferenças. Algumas coisas nunca mudam numa negociação. E uma delas é que a necessidade de todos os lados declararem vitória. E aí ele fala, essa é uma das coisas mais antigas que eu percebi em negociação. Ai, desculpa, eu fui admitir aqui e tirei do lugar. Então, essa necessidade de todos saírem ganhando, de todos declararem vitória, de todos terem uma história boa para contar em relação à negociação, ele fala que é a base de todo esse livro. E aí, no livro, ele traz praticamente 3 partes também. Uma que fala do enquadramento, a outra que fala do processo e a outra que fala da empatia. E ninguém melhor do que a Bia para falar de empatia, que eu acho que depois do Zé Mangini é uma das pessoas que mais gosta desse assunto que eu conheço. E empatia, né, Alê? Se tem um lugar que a gente precisa usar a empatia, é numa negociação. Sim, sem dúvida. E ele traz aqui muito detalhadamente o como usar o poder da empatia, por exemplo, e também é um livro voltado para exemplos práticos, então ele relata vários e vários casos, dizendo como ele fez nesse caso, como ele fez nesse caso, como ele fez nesse caso. Então, muito interessante. Vocês podem reparar que ele fala, os limites do enquadramento, aí ele traz um exemplo prático. A ambiguidade estratégica, ele traz um exemplo prático. Então, o tempo todo esse movimento da teoria para a prática, mas da prática para a teoria também. Muito bom. Aí,
esse é o que você estava falando, Zé. Negocie como se sua vida dependesse disso, ou em inglês, Split the Difference. E esse livro é o livro que o Chris Voss traz toda a experiência dele do FBI. Ele teve um treinamento muito forte em negociação, não só no FBI, mas ele também estudou em outros lugares, né? Estudou em Harvard, estudou na Scotland Yard, fez as negociações mais absurdas, assim, as mais desafiadoras, as mais complexas, envolvendo risco de vida, reféns, terrorismo, né, e etc, etc, etc. Então, aqui é interessante porque, apesar dessa experiência dele tão desafiadora, de risco de vida e tal, ele conseguiu ir criando uma metodologia muito simples, né? Muito simples, ao mesmo tempo, né? De uma profundidade, de uma simplicidade, e eu gosto muito de quando essa simplicidade e a profundidade casam. Então, para mim, aqui, esse é um livro que vai ajudar bastante nesse olhar, e, ao mesmo tempo, é o livro que não é, que foge um pouco, né, da linha de Harvard. Então, esse é um livro que eu trouxe para contrastar. E até ele foi o coautor aqui é o Haas, e ele no fundo é jornalista, então ele ajuda muito a contar a história de uma forma palatável, de uma forma agradável e tal. E aqui ele também vai usar bastante algumas técnicas como espelhamento, como a empatia, como dizer de vez em quando não para ganhar o sim, que a gente já viu lá no Poder Não Positivo, como transformar em colaboração. Então, é um livro realmente que virou best-seller e que vale a pena ser lido até aqui nesta sequência para contrastar, ele não é tão acadêmico, né? Ale, quer trazer alguma coisa? Eu estou aqui falando, mas vocês podem também contribuir à vontade. O livro está bem traduzido, apesar de que a capa não. No inglês, ele chama Never Split the Difference. Então, eu teria traduzido literalmente, jamais divida a diferença. Porque esse título em português é o subtítulo do inglês. Negocie cada centímetro como se sua vida dependesse disso. Concordo com a Ana, o Christopher Voss, né, o professor Chris Voss, ele tem uma empresa de treinamento de negociação chamada The Black Swan, o Cisne Negro, né? E The Black Swan Group faz treinamentos, né? E das táticas simples que ele fala, das coisas simples que ele fala que você, para estabelecer conexão com o outro, basta você repetir as últimas 3 palavras do outro. Então, quando o outro termina de falar, você simplesmente repete as 3 palavras que ele falou para fazer essa conexão. E eu não vou dar um spoiler, vou deixar isso para a Ana Luísa Isolde, mas esse livro abriu para mim a cabeça sobre a principal moeda na negociação. Nesse livro, quem lê esse livro vai entender qual que é a principal moeda, o principal valor que a gente coloca na mesa de negociação. E aí eu vou deixar no ar para todo mundo poder ler, né? E concordo com a Ana, é uma abordagem muito prática, né? Aí nós vamos ter exemplos de pessoas que negociou libertação de reféns, libertação de banco que estava com ladrão, então o ladrão se entregar, né? A quadrilha se entregar para soltar os reféns, então é a hostage negotiation. É uma negociação muito interessante, porque se bobear e errar, uma vida vai ser cobrada ou mais, né, por conta de erros nessas negociações. Então, é muito interessante, porque não é uma negociação de valor, não é uma negociação de sindicato, não é uma negociação de paz, é uma negociação um pouquinho mais complicada. E o cisne negro a gente não vai dizer o que é para deixar o povo curioso, não é isso? Black Isso, Swan. deixa o pessoal pesquisar porque ele pôs The Black Swan no nome do grupo dele, né? Isso aí. Muito bom. E aí, Ju, com o jeito Harvard de ser feliz, não poderia ter um livro mais a cara dela. Oi, gente, boa noite. Eu deixei para me apresentar
para quem não me conhece agora nesse momento, então eu sou a Juliana Poloni, eu estou em São Paulo, sou mãe de 2 filhos, um adolescente, uma menina de 8, e fiquei com esse encargo delicioso de falar desse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, de preparar o encontro. E aí eu queria contar um pouco para vocês, né? A gente preparando esse encontro, a gente pensou de apresentar um pouquinho do autor de cada um desses livros. E o autor do livro é o Shawn Achor. Ele é um palestrante, autor que defende a psicologia positiva. Ele foi assistente em Harvard, a princípio, também de um palestrante muito famoso, que é israelense, morava, né, nos Estados Unidos, era professor de Harvard, o tal Ben Shahar, que foi o primeiro curso, a primeira pessoa que começou a falar de felicidade, foi muito popular o curso dele. E aí o Shawn, ele assumiu esse papel desse curso, e é um dos cursos mais queridos da escola de Harvard, muita gente disputado, muita gente quer fazer e tal. Assim, a gente vai conhecendo um pouco desses autores, a gente vai vendo que eles acabam trabalhando muito nesse contexto organizacional, nesse contexto de treinamento, porque as empresas, elas precisam muito, a iniciativa privada precisa muito acessar esses conhecimentos que a universidade produz para poder se desenvolver. Então, de alguma forma, tem uma contribuição desse espaço de pesquisa, né, fenomenal, que é a Harvard, e eles acabam levando, cada um na sua empresa, para esses contextos privados, nas suas empresas de treinamento. O Shawn, ele tem uma empresa de treinamento, ele tem um trabalho organizacional muito forte nessa área da psicologia positiva, e o nome desse treinamento é o Sapo Laranja, que eu também vou deixar para contar para vocês no dia da aula desse livro, do dia que a gente for conversar sobre esse livro, que é muito legal, uma sacada genial, para ser sincera, é genial essa história. E o livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é uma proposta de mudança de paradigma. Em que sentido? De que nós, né, a gente foi treinado mentalmente a falar assim, ai, nossa, quando eu fizer sucesso, eu vou ser muito feliz. E aí ele vai dizer que a gente precisa mudar essas ideias, mudar a forma como a gente experiencia o mundo, para que a gente seja feliz, né? Para a gente ter sucesso, porque a gente é feliz. Então, ele inverte essa lógica e ele vai falar um pouco, né? Tem uma coisa que eu gosto muito que tem nesse livro, ele usa muitas fontes de neurocientistas, eu adoro neurociência. Então, tem muita coisa que ele vai trazer dessa junção, né, que a neurociência apoia as pesquisas, porque a diferença do trabalho dele é que ele fez pesquisas, então ele tem muitos dados, muitas evidências. Todos os treinamentos que ele faz nas empresas, ele faz uma pesquisa de como é a visão, né, como está essa... Porque a felicidade é difícil para caramba da gente medir, né? Então, eles fizeram uma medida disso, e todos os treinamentos eles fazem essa medida. E os dados são impressionantes, e dá vontade da gente focar mais nessa tarefa de ser feliz, viu, gente? E aí ele vai falar que a nossa interpretação da realidade altera nossa experiência de mundo, e que uma atitude mental positiva ou negativa vão ser ponto-chave, um ponto de virada para a gente ser bem ou mal sucedido. E então ele vai trabalhar com a disciplina positiva, ele trabalha no livro 7 Princípios, que eu também vou deixar aqui, acho que essa é a pérola do livro, né? Vai estar no nosso encontro, vocês vão ler o livro. Só que eu trouxe aqui uma coisa que eu deixei aqui anotado, que tem um depoimento no site dele de uma repórter que chama Aisha Sultão, que ele vai recolhendo, né, depois dos encontros. E um desses princípios, que o nosso encontro é lá em outubro,
Um desses princípios é a gente começar a notar coisas significativas no nosso dia. Para que isso? Para a gente treinar o nosso cérebro a perceber essas coisas significativas, porque às vezes passa batido, né, na nossa vida, coisas que realmente trazem essa sensação de felicidade para a gente. E aí eu trouxe aqui o que ela falou assim, olha, cerca de 1/3 dos meus momentos significativos foram com os meus filhos. O resto eram interações no trabalho, com amigos ou com pessoas essencialmente estranhas. Foi revelador acompanhar quais momentos me emocionaram durante o dia. Então, acho que fica esse convite até a gente ler esse livro, a gente poder falar dele aqui e tal. Eu acredito que fica esse convite para vocês começarem a prestar atenção no que é significativo, o que traz felicidade para vocês no dia a dia de vocês. E eu posso dar uma pista, um pequeno spoiler aqui, que vocês vão ver que são coisas muito pequenas. E isso é o que o livro trabalha. Como é que a gente aprende a valorizar as coisas pequenas que nos trazem felicidade e assim transformar a nossa postura no mundo. É isso, muito Ju, obrigada. quem Ai. já é feliz o tempo todo, assim como eu, não precisa ler o livro? Olha, eu sugiro, porque tem inclusive esse apontamento de que essa felicidade ela está ligada à ideia de sentir-se bem consigo mesmo, com as coisas, né? Com a vida que a gente tem, e não ficar nessa ideia de buscar coisas, que é diferente de ser alegre o tempo inteiro. Não, Porque nada a muitas ver com ser vezes alegre. O negócio é ter 75 anos. é isso também. Eu acho que a gente vai aprendendo, né, Lelena? A viver uma vida mais feliz, porque a gente Viver o que sabe o que é interessa, importante. você passa a viver o que interessa, diminui muito o nível de tensão, de ansiedade. Exatamente. Vai aumentar a qualidade da nossa vida, quanto mais a gente percebe que a gente pode ser feliz com o que a gente tem, e não ficar esperando vir uma coisa lá na frente que a gente Ainda mais quando a idealiza. gente tem esse aqui, ó, do lado. Ai, para vocês, ó, essa declaração de amor aí. Ô, Ju, pelo que eu me lembro desse livro, tem algumas coisas que eu me lembro que me marcaram muito, assim. E uma delas foi, logo no comecinho do livro, eles contam a ideia que eles tiveram para dar esse curso em Harvard e que eles estavam imaginando que ia ter 3 gatos pingados na sala. Quando eles entraram, tinham mais de 1.000 alunos inscritos no curso, e isso, para mim, me marcou tanto, porque é como as pessoas estão atentas à felicidade, ao que é a felicidade, essa busca da felicidade, né? E até mesmo os próprios autores acharam que não era tanto, né? E se surpreenderam com o sucesso que foi a primeira edição do curso e depois a sequência. E outro ponto que não sai da minha cabeça desse livro, estava até aqui procurando onde eles falaram, que efeito Tostines, qual vem primeiro, a felicidade ou o sucesso ou a felicidade? E é óbvio, para a gente ter sucesso, a gente precisa ser feliz. E não é o contrário. A felicidade não vem a partir do sucesso, né? É muito legal. Vai ser muito bom ouvir de você. Muito bom. E a gente, só para fazer uma adendo aqui, Ana, licença, Uhum. e a gente fica na busca plena de felicidade, né? Ah, só vou ser feliz se eu comprar um apartamento. Ah, só vou ser feliz se eu trocar de carro. Ah, só vou ser Tá feliz... aí, né? E o recado é aí. Esse livro, coincidência, eu estou lendo ele. E o recado que está me dando é o seguinte: vai ser feliz que as coisas vêm? Não você fica nessa busca plena da felicidade? Eu acho que é esse o recado assim, que eu estou tendo com esse livro. Muito bom, Ai, obrigada, só um Ju. comentário, posso, Ana? Pode? Assim, eu fico pensando, né, que no mundo como hoje, por exemplo, eu sou feliz porque eu tenho água potável, limpa, disponível. Então, são pequenas coisas que a gente passa a dar valor, e isso que é o mais legal, é que isso não é uma coisa de ser feliz, essa coisa do, eu olho para tudo, vejo, sou boba, um bobo alegre, assim.
realmente uma postura de treinar o cérebro a ver essas coisas. Isso que é o mais legal do livro. Porque a neurociência poliana, né? vai trazer, não é... Eu ia usar essa expressão, mas não sabia se todo mundo conhecia. Mas era isso que eu ia dizer. Não é a ideia de poliana, eu vejo tudo lindo. Não, eu passo a treinar o meu cérebro a enxergar o que de bom eu tenho. E Isso é reconhecer, incrível, né? gente. A mudança física, corporal, é muito incrível. Viu, Ju? E que eu acho que o sucesso está diretamente ligado a isso. O sucesso vem de você prestar atenção nas pequenas coisas, porque as grandes todo mundo vê. As pequenas é que vão fazer você se diferenciar. E olha só, foi por isso que eu escolhi esse livro, apesar dele não ser um livro que faz parte ali do programa de negociação de Harvard, ele é dado dentro de outro contexto, em Harvard, né? Porque eu acho que esse livro pode mudar completamente a nossa visão sobre a negociação, sobre os objetivos, as metas, o que nós estamos fazendo ali quando a gente está negociando, né? Então, é por isso que eu acabei deixando ele para o final, e vamos ver aí o que vai acontecer com isso, né? Muito bom. Então, vamos lá. Queria mostrar aqui para vocês um pouco a sequência desse trabalho, né? Depois a gente faz um junta tudo para ir linkando os diferentes livros. E aí, queria dizer para vocês que sejam muito bem-vindos ao Mundo Auge, quem está chegando agora e quem já está aqui, né? E mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, as turmas que a gente já foi tendo, né? Desvendando Que Harvard delícia! 1. Alguns aí vão se achar em umas fotos. Aí aqui a gente se juntou para ver o William Ury também. Aqui já é a turma 2. Ali a Ju, olha o Dionísio aí, ó. Ali é Justiniano. Ali. A Angélica, a Ju, Sérgio e Helena. Olha aí a gente. Dionísio de novo, Lolo, a Bia. E aqui, gente, a turma 3. Também aí a Cris. A Cris levava os livros para tudo quanto era canto, né, Cris? A Ju de novo. Olha que alegria. Esse é o clima que a gente vai gerando quando a gente vai lendo junto, né? E eu aprofundando Harvard, que foi um desafio delicioso. E aí o nosso convite para quem quiser fazer parte aqui da próxima turma, dia 24 de abril. E a ideia dessa sequência de livros é fazermos a leitura, cada um faz a leitura na sua casa, e aí nós nos encontramos para debater os pontos principais dos livros, as diferentes percepções, e isso é uma delícia, porque às vezes algo que um não tinha visto, o outro vê, ou tem uma outra interpretação, ou acrescenta algo, então ler junto, além de ter esse compromisso de ler, e aí você já sabe que até o final do ano você vai ler esses 7 livros com bastante cuidado, né? Com lupa, assim, né? Ler junto é muito diferente do que ler sozinho, porque fica super rico esse compartilhamento em grupo. Então, para nós, o que é muito importante para esse curso funcionar é lembrar que cada um vai comprar suas próprias obras, tem as questões aí de direitos autorais. Nós temos as leituras em casa, prévias. É importante que cada um colabore com as suas próprias reflexões, participe ativamente, né? E traga essas informações aí em conjunto. Então, pronto. Agora eu queria aqui abrir para todos perguntas, dúvidas, comentários, curiosidades. Enfim, estamos aqui. Ana, com essa apresentação, eu gostaria de perguntar, especialmente para quem vai passar por esse novo ciclo, o que está faltando do que vocês tinham de expectativa? Ou seja, tem alguma coisa aí que a gente não percorreu, que a gente pode ainda corrigir, buscar nas obras? Quem vai ler está estimulado, ou a gente ainda está devendo alguma coisa para apresentar em cada livro? Caramba!
Posso falar, Lê? Você sabe que não, que, por exemplo, eu já tive aula com o Ted Lax, eu já li o livro deles 2 vezes, o livro que você me falou do Voz, indicação sua, também já li, e todos sempre merecem uma segunda, terceira leitura, porque a gente vai lendo, a gente percebe que sempre algo ficou para trás. Eu deixei de perceber isso, eu deixei de perceber aquele ponto. Então, eu acho que não, porque eu acho que vocês pegaram um pouco de tudo, neurociência, emoção, a negociação na mesa e fora da mesa, que é o Ted Lax traz, esse do Voz, que ele negocia com os terroristas, com os sequestradores. Então, são visões muito diferentes de negociação. E como cada um, como a gente pode se colocar perante tudo isso. Achei super interessante. Só que estou pensando no meu tempo para conseguir ler todos esses livros. Ah, você já leu alguns, você só vai reler, fica mais fácil, Silvia. Mas o primeiro eu ainda não li, e eu vou estar voltando de viagem. Começaria a ler já, começar a ler já. Esse primeiro, a leitura dele é bem fluida, apesar dele ser extenso, a leitura é gostosa. Esse de 400 páginas? É. Gente, Mas o Ale fez um resumo, viu? Livro por página. O Ale fez um resumo de 4 páginas, ele falou. isso não vale. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Você reclamou que fazia tempo que eu não passava por aqui. Eu só tenho para te dizer que eu estou voltando. Oba! Eita! Aninha, eu vou sair, mas aguentei. eu quero fazer Não parte, aguentei. mas eu tenho que sair, porque eu tenho que atender uma pessoa que já vai chegar aqui em casa. Tá bom, Mas aí Silvia. eu vejo tudo depois, né, com a Andréia, né? Isso. Tudo isso. Você Mas pode ver 400 páginas, assim, eu vou ter que começar a ler hoje esse livro. Silvinha, nós damos Mas é só em conta. abril, final de Ei, abril. Valéria. Tem tempo. Mas é bom que eu já tenho uma boa parte deles. Faz que nem a Lelene e o Sérgio, um lê 200 páginas, o outro lê 200. Fazer assim. Distribui aí em casa. Gente, boa noite. Beijo. Beijo, querida. Boa noite. Cássio, você que está chegando aqui agora, tomou um susto? Ai, Cássio, já Seu saiu. áudio. Já Oi, saiu. Luísa. Não. Eu estou aqui encantado, porque eu sinceramente não esperava que esse grupo, esse encontro, fosse exatamente para tratar de obras que cada um leu, né? E eu também tenho alguns que eu quero. Eu às vezes leio 2 livros ao mesmo tempo, porque eu tenho essa questão de enjoar. Então, eu começo a ler um, aí eu começo a ler outro, depois eu volto naquele que eu comecei. Eu fico em 2 livros. Então, por isso que eu só comprei 4, para ficar certinho. Mas eu quero fazer parte desses encontros de vocês. Eu já anotei aqui que o próximo encontro é dia 24 de abril, não é isso? Isso, o primeiro encontro. E quero aprender muito com vocês, que eu sei que eu percebi que vocês têm uma experiência, uma vivência em mediação, em leitura, que vai ser muito interessante para mim. Muito bom. Seja bem-vindo, então. Obrigado. O Zé já falou que também lê vários ao mesmo tempo. Eu não vou nem falar, que se eu virar minha câmera aqui, vocês vão ver a quantidade de livros que está esparramada. E tem alguns que eu abandono também, viu, Cássio? Depois pego lá na frente, só depois. É uma bagunça. Imagino. Imagina para Empresta juntar também, tudo depois, empresta faz uma também. confusão na cabeça. Cris, para emprestar tem que deixar uma garantia, né? Ei, pergunta dele que ele recebeu. Não só devolve, como devolve com espumante, chocolate, chique. beijos, tudo. Ó, Ana, eu queria só pedir licença a todos. Achei o máximo a nossa masterclass aqui. E nos veremos em abril, com certeza. Tá bom? Eu vou precisar sair, ok? Tá bom. Um beijo a todos. Obrigada Beijo. pelo carinho, Angélica. Um beijão para todo mundo. Muito bom. Então, Cris estará conosco, já está indo. E aí? Comentários? Teve algum livro que alguém chamou mais atenção? O que vocês acharam dessa sequência?
Para ouvir o Dionísio, o Sérgio, os meninos. Muito boa. Acho que a sequência vai ser um pouco diferente. Ficou bom essa saída de Harvard. Dá uma distanciada de Harvard. Não sei, a gente já leu todos os outros, né, Ana? Então, talvez deixe aí uma provocação para o Cássio começar a pegar lá, como chegar ao sim, supere o não, vai. Quem sabe, Cássio, tem mais uns 12 para você ler ao mesmo tempo com esses 6 aí. Ainda vai ter coisa para você dividir. Então, mas achei o Chris Voss realmente é um livro muito bom, né, Ale? A gente já passou por ele, já... talvez, Ale, não quero fazer um spoiler, mas tem alguns videozinhos dele no YouTube, se alguém quiser conhecer um pouco do que ele fala antes, lá mais para frente, óbvio, perto do encontro. É um cara muito interessante da gente conhecer, assim. Mas acho que foi isso que me cutucou um pouco, tá? O único desses que eu não tenho é esse 3D que você inventou aí, mas já comprei, deve chegar sexta-feira, daí já vou dando uma olhada nele. O bom dessa sequência é que tem todos em português. Isso é verdade, isso você também deu sorte nessa. Muito bom. Luciana está indo também, a Aline também já foi. Eu vou também, minha querida, vou acomodar aqui. Um prazer enorme. Eu queria perguntar uma coisa para o Zé. Você acha que que a gente perde muito com a tradução dos livros? Que vale a pena ler em inglês? O Alê é melhor para responder isso do que eu, porque o inglês do Alê é bem melhor que o meu. Eu Então, só sou vamos lá, um Alê. leitor. Vou pedir só licença para ver se eu entendi bem a pergunta e responder ela em português mesmo, porque esse negócio de ter inglês melhor é mentira. A melhor pessoa aqui em inglês já foi embora, que é a Silvia Nasralla, que até ajuda na tradução. Ela é tradutora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Qual é a dúvida, Angélica? Você acha que nas traduções se perdeu muito? Se perde alguma coisa que vale a pena ler? Eu vejo, assim como nos filmes, um dia eu queria encontrar os amigos tradutores para falar o seguinte: por que a gente não traduz o que está escrito? Por que a gente, né? Por exemplo, Superman, né, foi traduzido para o Brasil, Superman, o filme. Eu falei, mas por quê? A gente põe esse a mais. Mas, assim, eu fiz uma crítica de capa, Angélica, mas o conteúdo está bem traduzido, tá? Então, assim, nos livros que estão nesta nova edição, os que eu li, eu não vi perda do inglês para o português, né? Eu só reclamei realmente do Christopher Voss, porque eu achei que a grande cereja do bolo, a força do título, estava na capa em inglês, né? Jamais divida a diferença, never split the difference. Eu teria mantido. Mas isso é uma mania minha, eu sou um tradutor frustrado, então isso deve ser algum problema que eu acerto nessa vida ou na próxima, mas a tradução, sim, está muito boa. E quem puder, eu acho que a maior viagem é ter o inglês e o português comparando, porque aí é fantástico, e aí a gente vê onde que as palavras estão pegando. Por exemplo, o mais que vencer, eu falei, beyond não é mais, beyond além de. Além de. É transcender, né? Então é uma coisa maior, né? Então, mais do que, né? Então isso você pega quando você tem os dois e vai comparando uma coisa com outra, né? E nos casos também os exemplos às vezes são exemplos cotidianos da vida estrangeira, né? Que, às vezes na tradução para o português fica um pouco prejudicado, mas nada que comprometa o entendimento. Eu vi a mão do Dionísio aí levantada, Dionísio. Estou passando a palavra para você, meu amigo. Mas eu vou atravessar aqui. Mas às vezes é que não são o caso desses livros, mas existem variações, Angélica, de tradutores para tradutores, né? Você sabe disso. Então, a interpretação de um pode variar com uma segunda edição de uma outra editora com outro tradutor. Então, essa dica do Alê, podendo ter os dois para dar uma olhada aqui, uma olhada ali, eu acho que é o mais eficiente. Mas nem sempre é possível. E nesse livro, especialmente, que o Ale está falando do título, eu acho que teria sido importante manter o original, porque ele faz
É um título que remete à discussão de sobreposições, né? A barganha. E aí negociação distributiva, faria né? todo sentido se Sim. fosse isso. Dionísio, te atravessamos, mas queremos te ouvir. Obrigada, gente. Aqui ninguém atravessa ninguém, só acrescenta, né? Só soma. Não, queria só dizer até, na sequência daquela questão que o Alexandre colocou a respeito dos livros, se falta alguma coisa, né? Eu acho que achei muito interessante essa sequência nova que está proposta, né? Inclusive com esses contrapontos, esse Chris Voss, que é um negociador meio atípico do estilo Harvard, eu imagino, né? Pelo que vocês colocaram e que eu sei um pouquinho. E esse jeito Harvard de ser feliz também, acho que é um contraponto interessante, vai acrescentar bastante para as técnicas, para o nosso jeito de negociar, né? Para os valores e tudo. Mas o mais importante, que eu acho, é a gente ter esse grupo que trata de negociação, que reflete, que discute, que analisa, né? E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque negociar é um pouco como qualquer outra atividade, como o esporte, como a música, né? Você precisa praticar, exercitar, né? E não é uma coisa que você faz sozinho. Então, é importante você ter um grupo, né? Ainda mais um grupo bom como esse, que eu gosto tanto, que aprimora e mantém você num nível bom de performance, né? Muito bom, Dionísio. E estimula, né? Porque é diferente Estimula, fazer junto. sim. É muito mais gostoso. Revigora, revitaliza, você recicla conceitos, né? Tem que estar mexendo, é como um esporte mesmo, né? Eu lembro o Sérgio, logo no comecinho do Desvendando Harvard, ele colocou uma coisa que bateu aqui para mim. Mas tem muita técnica, então você tem que parar, pensar se você vai fazer isso. No esporte não é assim também. Imagina aquele gol eu não vou lembrar o nome dele, da Copa, que ele faz aquela bicicleta. Você poderia dizer, olha, vem a bola, para, pensa, levanta o pé, vira o braço. Porque ele fez aquilo mentalmente e fisicamente também, né? E Mas ele tinha treinado esse gol, né, Dionísio? Mais de 1000 vezes chutando bicicleta. Então, qual é a resposta para aquilo que o Sérgio colocou lá atrás? Eu fiquei remoendo. É treino. Porque todas essas etapas, elas vão se formando depois de uma maneira natural. Orgânica. Fica introjetado em você. Isso, mas para isso você tem que exercitar. Opa! Né? Sempre. Então, se você quer negociar, faça da negociação algo da sua vida. Traga ela para dentro da sua vida. Aí você pode dizer que você é negociador ou você, né, atua com isso, né? Eu me sinto tão feliz em poder estar nesse grupo tão seleto, né? E poder ver que todo mundo tem essa humildade de falar, puxa, me sentei à mesa, né? E eu descobri que o diabo sentou-se ao meu lado, porque vamos juntar as ideias, porque o advogado dele ou dela falou de uma forma que eu nem percebi que o diabo se sentaria à mesa comigo, né? Eu perdi uma capacitação aí da AUGE, né, sobre a arte do improviso, infelizmente, por questões múltiplas, né, falta de tempo, né? Mas eu fico pensando o quanto a gente improvisa quando a gente se senta à mesa e a gente fala, puxa, não era bem isso que eu pensava, né? Ou quando você está esperando o diabo, e isso também impacta muito a gente, né? E se sente uma outra pessoa, que o outro advogado pintou, que seu cliente, né, o nosso cliente falou, você vai se sentar à mesa com o diabo, né, e de repente você se surpreende com tudo isso. Então, acho muito bacana, acho essa oportunidade ímpar, né,
de poder fazer essa troca de ideias, né? E crescer, né? Porque a gente só cresce com isso. Muito bom, E, Angélica. Angélica, o improviso que você não pôde ir, a arte do improviso, vou resumir uma coisa só que tem tudo a ver com o que o Dionísio estava falando antes. A arte do improviso é o preparo. É o preparo. E como ter repertório para poder improvisar. Repertório. É o Que a repertório. gente chama aqui das ferramentas, né? Uhum. É Exato. repertório. E isso você aprende com essa troca, né? Que eu acho sensacional, né? A Ana, que para mim, né, é uma pessoa de respeito, o Zé, o Alê, tantas outras pessoas que eu conheço, né? Isabel, né, lá do Sul e tudo. Não vou, eu seria injusta, né? De ficar só citando esses nomes, né? Você, muitas outras pessoas aqui que se colocam com esta humildade de eu preciso crescer, para eu crescer eu preciso trocar ideias, né? Eu me sinto mais feliz se eu sei que isso também afeta o Zé Mangini, né? Que falou sobre a arte do improviso. E eu me lembro muitas vezes dessas coisas, né? Da Ana nem se fale, né? E então eu acho que ficou uma sequência muito boa, me surpreendeu. Eu realmente não fui de última hora, né? Tive um contratempo aí de fevereiro, a gente viaja, etc. Mas eu acho que vai ficar bem bacana isso daí, né? Que Deus me dê tempo para ler as 400 páginas, né? Mas vamos lá, estou super feliz, Ju. Muito bom. Gente, então, tomara que todos vocês possam vir, e se vocês souberem de mais pessoas que tenham interesse, que possam gostar dessa ideia, né? Nós vamos começar em abril, mais para frente, então ainda tem bastante tempo para as inscrições. A turma já está confirmada, né, Andréia? E a Andréia pode ajudar vocês aí a finalizar as inscrições. E é isso. Então, vamos que vamos. Nesses desafios aí de como encontrar esse lugar de negociação no nosso dia a dia que possa fazer toda a diferença também para as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Que no fundo é isso que a gente acaba de alguma forma impactando, né? As pessoas com quem a gente se relaciona também. Precisa ficar bom para todo mundo, né? Muito bom. Gente, brigadão Obrigada por a todos. tudo. Um beijo. Obrigada. Excelente semana a todos. Obrigado, E vamos nos boa noite. falando. Tá bom? Tá bom. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada.